Agora vamos aprender como resolver problemas de cinemática. Então, no vídeo anterior, eu destaquei para você o método Polia, que consiste em que, para resolver problemas de física, você precisa analisar, compreender o problema, planejar, executar e revisar. No caso da cinemática, como é que a gente faria isso? Primeira etapa consiste em analisar, compreender o problema. Para que você consiga analisar e compreender o problema, leia com atenção e identifique claramente quais são os conceitos relevantes. Qual é o objetivo do problema? O que a questão pede? Destaque todos os dados que são explícitos e implícitos. Por exemplo, no caso da cinemática, aparece lá, velocidade constante. O que quer dizer velocidade constante? Velocidade constante quer dizer que a aceleração é nula, que a força resultante é nula e que um problema é um problema de MRU. Então, você vai ter que atacar com as equações do MRU. Diz lá que a aceleração é nula ou que a velocidade varia uniformemente. Se diz que a velocidade varia uniformemente, quer dizer que a aceleração é constante, que a força é constante, que é um problema de MRUV. Consequentemente, você vai ter que atacar usando as equações do MRUV. Durante a resolução, sempre que tiver dados que são implícitos, a gente vai precisar destacar isso, eu vou chamar a atenção para você, porque você vai ter que ficar ligado nisso. É aquele tipo, não tem todas as informações aqui. Tem, é só você ler com atenção que está lá, de alguma maneira, ou de forma muito clara, ou de forma implícita. Bom, na fase de você precisar analisar e compreender o problema, você tem que ter clareza de quais são os conceitos. O que a cinemática estuda? Então, eu vou fazer aqui um apanhado geral, é um resumão da cinemática, que quando você vai atacar os problemas, isso vai te ajudar a saber mais ou menos por onde ir, quais são os caminhos que você deve atacar o problema. Então, na fase de análise, é um problema de cinemática, beleza. Bom, mas está em linha reta, uma dimensão, ou está em duas dimensões? Se está em uma dimensão, vai atacar de um jeito. Se está em duas dimensões, eixo X e Y, vai atacar de outro jeito. É comum também no nível superior, tem 3 dimensões. Mas se você sabe resolver em uma, sabe resolver em duas, em 3, é só você fazer uma extensão. Bom, problemas em uma dimensão. Olhou para o problema e diz lá, aceleração nula ou velocidade constante. Se diz isso, é claramente um problema de MRU, movimento retilíneo e uniforme. Se diz lá que a aceleração é constante e diferente de zero, isso significa obrigatoriamente que é um MRUV. Se diz lá que a aceleração é proporcional a x, quer dizer, a aceleração ela não é constante, ela depende de x. Isso é um caso típico de movimento harmônico simples, que normalmente é estudado em Física 2. No caso do MRUV, o pessoal decora as equações do MRUV e decora as equações para queda livre. Isso é completamente desnecessário. Uma queda livre é um MRUV, portanto, todas as equações que valem para o MRUV valem para a queda livre e valem também para o lançamento vertical. Durante a resolução, vocês verão que eu não vou mudar absolutamente nada nas equações, porque elas são idênticas. Basta que você substitua o eixo X pelo eixo Y, quando estiver na vertical, a aceleração pela gravidade. O resto continua valendo da mesma maneira, se não houver resistência com o ar. No caso de problemas em duas dimensões, tem duas situações. Pode ser aqueles que são sob a ação da gravidade, e pode ter aqueles com aceleração centrípeta constante. Então, a aceleração centrípeta constante é aquele problema que tem uma aceleração apontando para o centro da trajetória o tempo todo. É um caso típico de movimento circular e uniforme. No caso de movimentos que acontecem sob a ação da gravidade, você vai utilizar a composição de movimentos de tal maneira que no eixo X não tem aceleração, já que quase sempre o atrito com ar será desprezível. Já no eixo Y, no eixo vertical, haverá aceleração da gravidade. Então, vamos usar uma composição de movimentos. Aceleração zero significa MRU. Aceleração constante significa MRUV. Então, todo problema envolvendo projéteis que se deslocam sob a ação da gravidade vai ser uma composição de MRU mais MRUV. Vamos usar as equações dos dois movimentos. E isso você vai precisar aprender sobre vetores, nós teremos uma aula aqui sobre vetores, e você vai precisar saber disso para aplicar isso em problemas de lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Bom, vamos seguir aqui com um resumo do MRU, que é basicamente o que você precisa saber. No MRU, a aceleração é zero. Aceleração zero significa velocidade constante. Isso significa que a função da posição vai ser uma função do primeiro grau, do tipo S igual a S0 mais V vezes T, onde S0 é a posição inicial e V é a velocidade. O gráfico posição-tempo, olha para esse formato de função.
essa função é a função do primeiro grau. Consequentemente, o gráfico disso tem que ser uma reta. E vai ser uma reta inclinada, tá? Que pode ser uma reta crescente ou pode ser uma reta decrescente. Sempre que a velocidade for positiva, você vai ter uma reta crescente. Sempre que a velocidade for negativa, você vai ter uma reta decrescente. Ainda em relação ao MRU, a inclinação do gráfico pode te dar informação relevante. E, neste caso, a inclinação vai te dizer quem é a velocidade. E aí eu vou dar uma dica para você aqui, uma dica que é muito útil em todos os problemas de física. Um gráfico, além da informação direta que você pode obter no eixo vertical e no eixo horizontal, nesse caso posição e tempo, você pode obter mais duas informações geralmente. Uma é a inclinação e outra a área. Para você saber o que significa, basta você dividir o que está no eixo vertical pelo que está no eixo horizontal. Então, nesse caso, o eixo vertical tem posição, no eixo horizontal tem tempo. Posição dividido por tempo é velocidade. Então, a inclinação desse gráfico tem que me dizer quem é a velocidade. Tá? Então, a inclinação do gráfico posição-tempo me diz quem é a velocidade. Isso vai valer depois para outras grandezas e nós veremos isso. O gráfico VT é uma reta constante, óbvio. Se a velocidade é constante, então o gráfico VT tem que ser uma reta constante, que pode ser acima do eixo ou abaixo do eixo. Se a velocidade é positiva ou se a velocidade é negativa. E, neste caso, a área sobre o gráfico VT vai nos dar a distância percorrida. E aí, vale a regra que eu disse antes. Então, gráfico VT, a inclinação me diz alguma coisa? Divida. Velocidade pelo tempo. Velocidade pelo tempo é a aceleração. Então, a inclinação desse gráfico, VT, tem que me dizer a aceleração. Nesse caso, como ele não tem inclinação, quer dizer que a aceleração é zero. Beleza? E a área do gráfico VT me dá alguma informação? Multiplique. Velocidade vezes tempo te dá que grandeza? Está na dúvida? Pegue as unidades de medida. Metros por segundo vezes segundo te dá o quê? Te dá metros. Então, quer dizer que eixo vertical multiplicado pelo eixo horizontal vai te dar alguma coisa que vai ser referente a comprimento, distância. Então, o gráfico velocidade versus tempo, a área sobre o gráfico vai te dar a distância percorrida, beleza? Então, essas informações são importantíssimas quando você está atacando problemas de MRU. Vamos agora fazer um resumo do MRUV, tá? Então, MRU em praticamente 2 slides, agora MRUV. O que é importante saber? A aceleração é sempre constante e diferente de zero. Isto vai implicar que a velocidade vai variar, mas não vai variar de qualquer maneira, vai variar uniformemente. A função da velocidade vai ser dada por V igual a V0 mais A vezes T, que é uma função do primeiro grau. Consequentemente, se isso é uma função do primeiro grau, quando você construir o gráfico disso, tem que ser uma reta inclinada em relação ao eixo vertical, que pode ter inclinação para cima ou pode ter inclinação para baixo. Vai ter inclinação para cima toda vez que a aceleração for positiva. Vai ter inclinação para baixo toda vez que a aceleração for negativa. Beleza? Vamos agora interpretar qual vai ser o significado da inclinação do gráfico VT. Eu já falei antes no caso do MRU. Vamos reenfatizar agora no caso do MRUV. Olha para o gráfico e se pergunta, se eu dividir velocidade pelo tempo vai me dar o quê? Me dá aceleração. Então, o gráfico VT, a inclinação representa a aceleração. Quanto maior for a inclinação, significa que maior é a aceleração. Quando eu vou diminuindo a inclinação, eu vou diminuindo a aceleração. Se ele estiver paralelo ao eixo do tempo, significa que a aceleração é zero. Então, a inclinação do gráfico VT te dá a aceleração. O gráfico aceleração em função do tempo é uma reta constante. Então, se a aceleração é constante, quando você constrói o gráfico, você vai ter, então, uma aceleração acima do eixo, se a aceleração for positiva, ou você vai ter uma aceleração abaixo do eixo, se a aceleração for negativa. E, nesse caso, a área do gráfico AT também te dá uma informação importante. Se você multiplica aceleração vezes tempo, você obtém velocidade. Então, a área de um gráfico aceleração em função do tempo sempre vai te dar a variação da velocidade. Então, isso é o básico do MRUV, mas nós precisamos seguir adiante. E seguir adiante é como é que a gente encontra a função da posição. Bom, no caso da função da posição, eu mostro isso na aula completa, eu deduzo e chego à conclusão que a posição
é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então essa é a função da posição na sua forma completa e eu deduzo isso na aula completa, que é só um resumão. E aí vou dar um exemplo prático. Vamos imaginar um caso de um corpo que é lançado para cima, e aí pode ser um corpo lançado para cima da posição 20 metros, com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Tá? Então essa equação aqui vai representar um movimento sob a ação da gravidade. E eu posso então tentar representar qual é o gráfico disso. Como é que eu traduzo isso num gráfico? Qual o formato disso? Vamos então aqui construir o gráfico. Tá? Temos aqui então o nosso referencial cartesiano. Então no eixo vertical vamos representar a posição, no eixo horizontal vamos representar o tempo, e nós podemos substituir os valores de t. T igual a 0. Se t for igual a 0, a posição vai ser igual a 20. T igual a 1. Substituindo t igual a 1, você vai encontrar a posição igual a 45. T igual a 2 vai dar igual a 60. T igual a 3 vai dar igual a 65. T igual a 4 vai dar igual a 60 de novo. T igual a 5 vai dar 45. E T igual a 6 volta a dar igual a 20. Então, é um movimento de subida. Ele sobe e depois ele desce. Então, apenas por substituição direta, você vê que o gráfico disso tem que ser representado por uma parábola. Então, uma parábola é a representação de um movimento que acontece em MRUV. Tá? A função da posição no MRUV é sempre representado por uma parábola. Então, o gráfico posição em função do tempo é uma parábola. E você pode se perguntar, e a inclinação do gráfico, nesse caso, me dá alguma informação? Sim, a inclinação vai me dizer quem é a velocidade. Só que você observa que a inclinação muda. Como a inclinação muda, a gente diz que interpreta a reta tangente a cada ponto. Eu gosto de dizer, para simplificar, ao invés de falar de reta tangente a cada ponto, pegue um trecho do gráfico pequeno e analise a inclinação dele. Aqui você verá uma inclinação. Aí depois avalie numa outra posição, você verá que a inclinação está mudando. Então aqui está mais inclinado, aqui já está menos inclinado. E nesse caso, como a inclinação é para cima, significa que a velocidade é positiva. Quando chegar no ponto mais alto, aqui, a inclinação do gráfico, se pegar um trecho bem pequeno aqui, ó, esse trecho bem pequeno vai representar aproximadamente a inclinação da reta tangente. Observe então que a sua reta tangente ficou paralela. Quer dizer, então, que neste ponto você não tem inclinação, ou seja, neste ponto a velocidade é igual a 0. Se você seguir, significa então que a inclinação começa agora a aumentar, só que no sentido oposto. Então, inicialmente eu estou aqui, tá, horizontal, e depois começa a inclinar no sentido oposto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade vai voltar a aumentar, só que no sentido contrário, ou seja, a velocidade fica negativa. Observe, então, que esse movimento representa claramente o que seria lançar um corpo para cima. A velocidade dele reduz até chegar no ponto mais alto, velocidade 0, e depois ele volta, indicando a inclinação, então, ao contrário. Então, sempre que você olhar um gráfico posição-tempo, além de ler posição e tempo, você consegue ter noção clara do que está sendo medido ali a velocidade. Tá? Consegue olhar para o gráfico e ver, aqui está mais rápido, aqui está mais lento, aqui é 0. Aqui, agora ele começa a ficar mais rápido de novo, e aí mais rápido porque a inclinação vai ficando cada vez maior. Isso é a reta tangente a cada ponto. Nós veremos que isso tem relação com a interpretação da derivada. Em seguida, depois que você tem clareza do que é o MRUV, você precisa preparar a resolução. Então, traduza o enunciado através de um desenho. Eu sempre faço isso. Destaque todos os dados do problema, tá? Nessa fase de preparar. Às vezes, na fase 1, na leitura, você já vai lendo e destacando quais são os dados. E todo problema de cinemática, ou praticamente todos, é fundamental que você escolha um referencial. Ou seja, você precisa escolher como é que você quer medir. Tradicionalmente, a gente coloca sempre, eu vou medir o eixo X, né, da mesma maneira que a matemática. Então, se está apontando para a direita, vai ser positivo. Isso é tradição. Eu posso inverter se eu quiser. Quem escolhe o referencial é quem está resolvendo o problema e a gente faz de maneira a facilitar a resolução. Tradicionalmente, para a direita vai ser positivo. Então, se a velocidade está apontando para a direita nesse caso, recebe um sinal positivo. Se estiver apontando ao contrário, recebe um sinal negativo. No caso de problemas que acontecem no eixo vertical, você pode escolher o seu referencial apontando para cima ou pode escolher o referencial apontando para baixo. Fica a seu critério. E nós veremos isso em cada problema.
Só que tem que ter um cuidado. Sempre que você faz isso, isso vai mudar o sinal da velocidade e o sinal da aceleração. Por quê? Tanto o sinal da velocidade quanto da aceleração depende do seu referencial. Observe que nesse caso, eu escolhi o referencial apontando para cima. Como a gravidade sempre atua para baixo, se meu referencial aponta para cima, a gravidade tem que ser negativa. É muito comum o pessoal decorar errado e pensar assim: toda vez que eu lanço um objeto para cima, a gravidade é negativa. Toda vez que eu lanço para baixo, a gravidade é positiva. Isso é uma forma incorreta de dizer. Depende do seu referencial. O sinal vai depender exclusivamente do referencial. Aí você vai dizer: mas eu sempre fiz assim e deu certo. Deu certo nos problemas típicos que o professor passou. Se ele lançar dois, um para cima e um para baixo, geralmente o pessoal buga e não consegue fazer o problema, porque ele tenta estabelecer dois referenciais e não consegue resolver o problema, e eu vou mostrar isso aqui também detalhadamente. Em seguida, você vai escrever todas as equações que estão relacionadas com o assunto ou com o problema, tá? E aí, claro, no caso do MRU e MRV, o que é importante? Aceleração zero, MRU, aceleração diferente de zero e constante é um MRV. Só existem 5 equações na cinemática, basicamente. 5 equações. Tem gente que grava um monte, grava altura máxima, alcance máximo, e não precisa nada disso. 5 equações resolve praticamente todos os problemas se você tem um bom fundamento de matemática. A equação da velocidade média é distância percorrida dividido pelo tempo, aí tem que ter cuidado com o caso vetorial e o caso escalar. A função horária da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T. A função horária da posição, S igual a S0 mais V0T mais até ao quadrado dividido por 2. Neste momento, você pode estar se perguntando: e cadê a função da posição do MRU que você não escreveu? Ela está aqui. É só você ir lá em cima e pensar. Aceleração zero quer dizer o quê? MRU. Substitua na primeira equação aceleração zero. Velocidade inicial igual a velocidade final. Quer dizer, a velocidade não muda. Agora, vá na equação que o pessoal no ensino médio chama de sorvetão e substitua a aceleração por zero. O que acontece? Esse termo desaparece e fica o quê? S igual a S0 mais VT. Ou seja, essa equação é mais geral. Se você entende que a aceleração zero é MRU, quando você substituir aqui, o termo que dá o MRUV ele desaparece e você vai encontrar apenas uma função do primeiro grau. Por isso que eu digo que só precisa de 5 equações se você entende exatamente o que está fazendo. Essas 2 equações são as básicas. Tem mais 2 equações que são auxiliares. A equação de Torricelli, que geralmente você vai usar em problemas que não dá o tempo e nem impede o tempo. É fácil obter ela. Você isola o tempo dessa equação, substitui aqui. Quando você substitui, você vai encontrar uma equação independente do tempo. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. E a última equação que eu costumo chamar de equação da velocidade média, que também dá para fazer no método gráfico, que diz que ΔS sobre ΔT é igual a V mais V0 sobre 2. Observe então que a primeira equação não tem tempo e a segunda equação não tem aceleração. Então a primeira você usa quando não dá o tempo e não pede o tempo, geralmente, e a segunda você dá quando não dá aceleração e nem pede aceleração, geralmente, tá? Porque há sempre as suas exceções. Essas 2 equações, elas são válidas exclusivamente no MRUV, tá? Então, você só pode usar isso aqui se for MRUV. Se não for, não utilize sob hipótese alguma. Sabendo estas 5 equações, você estará apto a resolver problemas de MRU, MRUV, queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Ou seja, praticamente toda a cinemática você resolve com apenas 5 equações, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês ao longo do curso. Uma vez que você tem clareza dos conceitos básicos e das equações que você utiliza, você então vai executar lá o seu planejamento. Você vai executar com as equações adequadas. Então, das equações que eu tenho, tá, e dos dados que eu obtive, qual das equações melhor me permite encontrar o que está sendo pedido, tá? Então, você escreve as equações, tenha cuidado com a unidade de medida, prefira trabalhar no sistema internacional de unidades, tá? Substitua os dados e tente encontrar a grandeza solicitada. Então, você executou lá os seus passos de resolução. Em seguida, para finalizar, você precisa revisar. Você precisa revisar se o resultado que você obteve é coerente, se as unidades de medida que você obteve são compatíveis. Se sim, será que eu posso encontrar a solução de outro modo? Só faça isso na fase de estudo,
ou na prova depois que você terminar todas as questões e se tiver tempo, tá? Para ver se verificar se não existia uma outra maneira de fazer que podia acelerar o resultado da resolução. Se necessário, volte para a etapa 1 e comece tudo de novo. Às vezes é necessário. Você chega no final e vê que o caminho escolhido não foi o melhor, que você não encontrou a resposta e você precisa analisar de novo para saber se você não cometeu algum equívoco. Bom, o objetivo aqui então era discutir de forma ampla, praticamente, conceitos de cinemática que, dependendo do livro, corresponde a 3, 4 capítulos de um livro. E eu tentei fazer aqui de forma mais sucinta possível. Espero que tenha ficado claro. Na próxima etapa, nós vamos então resolver problemas aplicando os 4 passos básicos de resolução. Então, problemas que envolvem, por exemplo, ultrapassagem, MRU, problemas de MRUV, problema de travessia de ponte, problema de lançamento vertical, problema de lançamento oblíquo. Tá? Então, nossa próxima etapa, vamos resolver os problemas para você verificar como que, seguindo esses passos, você vai começar a ganhar agilidade na resolução. Beleza? Até o próximo vídeo, ficamos por aqui.